Graça e paz, amado e amada, povo abençoado de Copacabana, povo abençoado da Igreja Metodista de Copacabana. Somos a Igreja Metodista de Copacabana, na Décio Vilares, número 36, no bairro Peixoto. Eu quero agradecer a Deus, quero honrar a Deus pela sua vida. E estamos juntos para celebrarmos o Senhor nesse culto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor. O salmista nos escreve lá no Salmo de número 125, ele nos fala de uma fé inabalável. Olha só o que a palavra do Senhor nos declara. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cedro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-las-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso profetizar sobre você nesse momento que Deus quer que você tenha uma fé inabalável, que você tenha uma convicção nele inabalável, por mais que realmente as coisas não tenham dado certo nesse momento, mas creia que os que confiam no Senhor sempre renovam as suas forças. Aí os que confiam no Senhor estão sempre debaixo da cobertura do Senhor. Os que confiam no Senhor têm sempre, os olhos do Senhor fitos sobre ele, sobre ela. Estamos diante de um Deus que faz justiça, diante de um Deus que é justo. Então, mesmo que a gente se desvie da presença dele, ele é infinitamente misericordioso. E, finalmente, o salmista nos pede, nos ensina aqui, para que a gente possa estar intercedendo sobre Israel, a paz sobre Israel. Então, essa paz sobre Israel não é só sobre o país Israel, também sobre o país de Israel, mas também sobre mim e sobre você, que somos o Israel de Deus, o Israel do Deus vivo, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o povo que se quebranta diante do Senhor, o povo que reconhece quão grande é o nosso Deus. E quando podemos reconhecer isso, somos alcançados pela sua infinita graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar, quero engrandecer. Senhor, nesse momento inicial, nós queremos invocar o Teu nome, queremos engrandecer o Teu santo nome, queremos bendizer-Te pelo que Tu és, pela Tua grandeza, pela Tua santidade. Aleluia! Quão grande é o meu Deus! Aleluia! Como é bom cantar! Quão grande é o meu Deus! Aleluia! Esse Deus que sara todas as minhas enfermidades, que cura toda a dor, que ameniza todo sofrimento, nos resgata do império das trevas, nos resgata de um mundo de perdição, nos resgata do pecado e transforma, perdoa todo o nosso pecado, tira de nós todo o peso, tira de nós toda a culpa, tira de nós todo o sentimento de rejeição, porque, aleluia, diante de Ti somos especiais, amado e amada, nós somos especiais para Deus, por isso Ele nos perdoa, por isso Ele sara, por isso Ele é misericordioso, por isso Ele não leva em consideração realmente os meus pecados quando eu confesso diante dEle. Ele me perdoa. Quero pedir perdão.
Perdoa o meu pecado. Perdoa o pecado do teu povo. Perdoa o pecado da tua igreja. Perdoa o pecado da igreja metodista. Perdoa o pecado do povo evangélico. Perdoa os nossos pecados. Porque só perdoados, nós podemos te adorar, podemos te bendizer, podemos engrandecer o teu santo nome. Senhor, eu quero profetizar que esse culto hoje vai ser uma grande bênção, grande bênção. Deus, tu vai usar, ó Deus, os levitas, tu vai usar, ó Deus, o pastor Elídio também na ministração da palavra. Tu já está quebrantando o coração, aquecendo com a tua presença corações. Mesmo, Senhor Jesus, nesse culto online, ó Deus, o teu Espírito vai invadir essas ondas da internet e vai alcançar vidas para o louvor, a honra e a glória do teu nome. Eu quero abençoar vidas para a honra e glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Senhor, agora que já confessamos os nossos pecados, já fomos perdoados, nós podemos te adorar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, que fazemos, ó Deus, no fundo do nosso coração, em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Amém? O Ministério do Louvor vai estar louvando. E você, onde você estiver também, abra sua boca, né? Adore ao Senhor, exalte o Deus Todo-Poderoso. Se alegre na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Amém? Ministério do Louvor, em nome de Jesus. Toma a Bíblia de novo. Vamos ver quem vai entrar. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou tua vida em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Do início. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho
Yeshua. Continua a adoração ao Senhor nessa noite. Este lugar, tu és real. Deixa eu ver outro tom, acho que não ficou legal. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. És minha colheita, minha herança. Nossa, música antiga pra caramba. Desafinei, gente. Desafinei pra caramba. Daqui a pouco eu canto essa música. Mas vocês aí que estão assistindo a gente, pode ir colocando aí embaixo aí, ó, os louvores que vocês querem. A gente louvando ao Senhor juntos, em adoração. Amém? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Esse é bem antigo, esse irmão não vai conhecer. Mas esse é bonito pra caramba, eu gosto muito dele. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há, pois a vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador.
pra gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, uma condenação há, está em ti, Jesus, cuja vida coberta está, e venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Essa é antiga pra caramba. Muito antiga. Mas eu gosto bastante. Vamos lá, vamos para mais uma. Pode ir colocando aí, gente. Quem for entrando, tá curtindo aí, tá compartilhando. E vamos adorando o Senhor aí. Como assim? Não, o Walter. Deixa eu ver um aqui. Essa hora você não tem louvor nenhum, né? Quase tanto hino, mas deixa eu ver. Hoje eu tô nostálgico. Hoje eu quero uns hinos bem antigos. Deixa eu ver aqui, já sei. Essa é antiga, mas eu gosto bastante. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Espírito de Deus está operando em nossos corações, trazendo sua
pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Amém. Amém. Para te adorar, Senhor. Para te adorar. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos mais uma. Tem uma assim, ó. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu, diante do teu, diante do teu altar. Amém. Diante do teu altar. Pessoal que está assistindo aí, pode ir colocando aí embaixo as músicas que vocês querem ouvir. A gente tenta. Quê? Não. Ai. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Deixa eu pensar. São tantas e tantas músicas. Pô, essa aqui é velha. Essa é velha. Aí, Fernanda, você que tá assistindo nós aí, essa aqui vai pra você. É velha? É igual a nós. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Deus sará, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. E colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Deus sará, Deus sara esta nação com o seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Essa é velha, hein? Essa é muito velha. Aí, Fernanda, do nosso tempo, Fernanda. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Dá uma curtida aí. Clica no ícone das pessoas. Eu não estou conseguindo. Vamos ver aqui. Consigo. Concluir. Isso aqui tá virado. Tá virando? Não pode girar, tem que continuar isso. Já comecei assim. Ficou estranho, hein? Você fez, amor? Você virou a câmera. Pera aí, gente. Dá uma curtida aí, só pra ver se vocês estão aí. Tá pegando? Não tá passando. Vamos lá. Olha, eu te contar no movimento. Que não. Segundo ícone. Olha, do lado. Que é pra me escrever. Vamos lá. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, é muito bom estar com cada um de vocês nesse domingo e eu queria convidá-los nessa série de mensagens nesse mês de junho sobre a caminhada cristã. Eu queria convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, e a palavra de Deus nos diz: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele.
Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal cidade de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: ora, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouças da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque, morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Israel, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, e em nome do teu Filho Jesus, eu te peço, Senhor, que tu abra o nosso entendimento para entender a tua palavra. Fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu contar uma história para vocês. Existia um homem chamado Heródoto. Ele era um historiador grego e geógrafo, no século V a.C. Ele relata em seus livros, ele escreveu vários livros de história, e no livro número 5 ele relata a vida de um homem chamado Pisístrato. Pisístrato era um homem em que naquela cidade havia 2 grupos muito fortes, o da planície e o pessoal da costa. E Pisístrato, ele percebeu que havia mais gente que poderia tomar partido e governar a cidade, que era o grupo dos montanheses. Naquela cidade, ali em Atenas, ele usou de uma estratégia. Interessante que o nome do pai dele era Hipócrates. E Hipócrates no grego significa ator, aquele que representa alguém que não representa ser ele mesmo. E Pisístrato, ele chegou na Ágora. Ágora é o local onde os filósofos se reuniam junto com seus discípulos, e ali eles expunham os seus pensamentos, as suas ideias, tudo aquilo que a gente já escutou sobre vários filósofos da época. E ele chegou na Ágora, todo machucado, ele mesmo fez vários machucados no seu corpo, e chegou lá, se fazendo de vítima, e falando que ele foi muito maltratado e que ele precisava de uma escolta para protegê-lo. Os atenienses na época se comoveram com aquele pedido dele, com aquela cena toda que ele estava fazendo, e lhe deram 50 homens para que pudesse guardar a cidade, para que pudesse guardá-lo. Ele, com aqueles 50 homens, conseguiu tomar a cidade de Atenas e se tornar um verdadeiro tirano naquela cidade.
Por que eu estou contando isso? Nós estamos num momento, no ano 1000 a.C., em que quando Heródoto conta um fato que aconteceu 100 anos antes dele, ou seja, no século VI a.C., aqui nós estamos no século X, na passagem que nós lemos, ele conta um fato que aconteceu 100 anos antes do que aconteceu com ele. Interessante que essa mesma história foi feita por Absalão. Absalão segue exatamente os mesmos passos dessa história. É ao contrário, né? Primeiro foi Absalão, depois foi Pisístrato. Então, o que nós vemos nessa história daqui? E eu quero convidá-lo nessa manhã, nesse dia, a gente poder a meditar um pouco sobre o que a palavra tem a nos ensinar na nossa caminhada cristã. Absalão, ele entra na cidade com quantas pessoas? Olha o versículo 1. Fez aparelhar um carro, cavalos, 50 homens. Olha o número, 50 homens igual Pisístrato, que tomou a cidade de Atenas. Ele fazia isso todas as manhãs e ficava à porta da cidade, porque a porta da cidade era o local onde as pessoas faziam negócios. Então ele, como não era uma pessoa comum, era o filho do rei, ele tinha toda uma indumentária, a sua roupa era diferente dos outros, e as pessoas o identificavam de longe, ainda mais com essa comitiva de 50 pessoas ao seu redor. E as pessoas, ao chegarem para trazer uma causa para ser julgada pelo rei, o rei tinha um papel de juiz, ele chegou naquela hora e se antecipava ao rei e falava: olha, qual é a tua causa? De onde você vem? Aí as pessoas abriam o coração, contavam: olha, ele é filho do rei, vou abrir meu coração e dizer qual era o problema. E na medida que ele começa a contar o problema, ele fala: se eu fosse rei, eu daria para você grande causa. Você seria beneficiado. E ele foi fazendo isso não por uma semana, nem por um mês, nem por 3 anos. Ele fez isso durante 4 anos. No versículo 7 fala: ao cabo de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para poder cumprir um voto que ele tinha. E o pai dele deixou na ingenuidade, porque ele não sabia o que se passava por detrás do coração de Absalão. Absalão sai, monta uma conspiração contra o seu pai, para tomar o governo do seu pai. E o pai dele, ao ficar sabendo dessa conspiração que estava sendo levantada e que haveria grande derramamento de sangue, Davi era um grande estrategista de guerra e ele falou assim: vou dar um passo para trás para dar 2 para frente. Nesse momento, ele fala, no versículo 14, que vai ser chave para a nossa meditação de hoje. Versículo 14 do capítulo 15 de 2 Samuel, que ele fala: levantai-vos e fujamos. Amados, eu quero convidá-los a meditar na passagem de hoje, que é sobre quando a vitória está na fuga. Pensando nesse texto, a gente começa a analisar um fato que é recorrente nos nossos dia a dia, como as pessoas têm tentado manipular as outras e têm tentado dominar as outras pessoas. E através do poder aquisitivo ou pela política, tentando organizar, e hoje a gente está vendo isso muito forte. E no momento que a gente vê nesse texto Davi agir como grande estrategista de guerra, dando um passo para trás, a gente começa a analisar: será que Davi fez a melhor escolha ou não? Para nós, a palavra fugir, a gente mentalmente associa a palavra fugir à derrota. É muito interessante quando a gente começa a analisar essa questão e começa a ver: ele fugiu, ele perdeu. Quem foge é quem está perdendo. E aí, essa associação que é muito comum na nossa sociedade ocidental, de quem foge é o derrotado, é o perdedor, é o vencido. Eu tive um tempo que eu tive me recuperando de uma cirurgia que eu tinha feito. Eu tive que ficar 3 meses em casa. Foi cirurgia no tórax, no coração. E durante aquele período de convalescência eu tive que ficar em casa de molho ali, me restabelecendo minha saúde. E eu começava a ver vários programas sobre a África. É um local que eu me identifico muito, já estive lá, morei lá já. E naquela região dali eu estava vendo alguns programas sobre a savana africana.
Eu estava morando em Angola, nós tínhamos obras ali perto do deserto Kalahari, mais a parte ao norte, e ao ver esse programa do National Geographic, ele mostrou um fato de um guepardo e um javali. Naquele momento, ele mostrava como é que era a dinâmica de perseguição do guepardo em prol do javali para ele poder comer. Existe uma relação muito interessante. O guepardo é o animal, é o felino mais rápido sobre a terra. Ou seja, nós temos um felino em que ele consegue chegar a 100, 115 km, mais ou menos, foi o que o programa falou. Só que ele tem um detalhe. Ele tem uma baita explosão, ele tem uma velocidade muito grande, mas a duração desta corrida é pouca, porque o coração dele é pequeno. Então, ele não consegue manter uma corrida por muito tempo. E o javali, ele usava de uma estratégia para conseguir sobreviver em relação aos ataques. E a defesa dele era, na medida que corria, ele virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado, virava para o outro, e aquilo ia cansando o guepardo. Então, durante aquele programa, eu percebi que o guepardo ele estava fugindo. No entanto, ele usando essa estratégia do desvio, virando para o outro lado, o guepardo ficou cansado e parava de correr, e aí ele seguia o seu caminho. E aí a pergunta que eu comecei a me fazer: quem venceu naquela luta? Quem estava perseguindo ou o perseguido? Quem estava tentando matar ou a pessoa que estava fugindo? Naquele embate ali, quem venceu não foi o guepardo, foi o javali, porque ele fugiu. Naquela hora, quando a gente começa a perceber que ele começa a fugir, e naquela fuga, ele começa a perceber que o javali ele vence, porque ele usou a estratégia da fuga. A gente percebe que não somente ele, mas vários personagens bíblicos utilizaram dessa estratégia para vencer. Davi fugiu da fortaleza e ganhou tempo, e com o tempo ele ganhou a guerra, ele retomou o seu governo. José fugiu da mulher de Faraó e ele ganhou o ponto mais alto no Egito. Ló fugiu de Sodoma e lá ele ganhou a sua vida. E aí a pergunta que eu quero trabalhar com vocês é: muitas vezes nós temos insistido, lutado, confrontado, achando que vamos vencer com isso, enquanto Deus nos mostra nessa passagem que a vitória não está no confronto, mas na fuga. Nessa passagem a gente consegue perceber que nem sempre a vitória que nós precisamos receber está no confronto, não está no embate direto, muito pelo contrário, está na fuga. E aí a palavra de Deus nos ensina hoje do que nós devemos fugir para vencer. Do que nós devemos fugir hoje, servos e servas de Deus, para que possamos vencer. Na caminhada cristã nós devemos fazer escolhas. E algumas delas, a palavra de Deus nos ensina daquilo que nós devemos fugir e devemos fugir sempre. Primeiro delas, antes de entrar na palavra, vamos encontrar dois textos, nós vamos trabalhar em dois lugares diferentes. Nós vamos trabalhar no texto de todos os dois de Paulo, Paulo escrevendo a Coríntios e Paulo escrevendo para Timóteo, escrevendo para uma igreja, escrevendo para uma pessoa. O verbo que ele vai usar sempre é o verbo fugir. Só que tem um detalhe. Quando ele usa o verbo fugir, ele vai ser usado com o sujeito oculto. Os pronomes tu e vós, claro, tu para Timóteo e vós para a igreja de Corinto, eles vão estar sempre da maneira oculta. E aí a gente vai perceber que Paulo ele usa um verbo. Verbo significa uma ação, uma atitude. Que atitude nós devemos tomar? Primeira delas que a gente vai ver nesses textos, o verbo fugir, quando Paulo declara tanto para a igreja de Corinto quanto para Timóteo,
ele está no tempo presente. Ou seja, nós devemos fugir agora. Não ontem nem depois, nem amanhã, agora. Como nós vamos fugir? Paulo, ele não usou o verbo fugir no tempo presente no modo indicativo, porque senão ele poderia falar vós fugis ou tu foges. Não. Ele também não usou no modo indicativo, porque o modo subjuntivo, porque o modo subjuntivo diz da incerteza, fala da dúvida, que tu fujas ou que vós fujais, mas ele usou em todas as 3 passagens que a gente vai ler agora, ele usou no modo imperativo, ou seja, uma ordem. Paulo dá uma ordem para a igreja e dá uma ordem para Timóteo, fuja. E aí ele usa o verbo, ele não somente no tempo presente, mas ele usa no modo imperativo, que é uma ordem, mas ele utiliza a voz ativa. Qual é a vantagem da gente saber a respeito desse assunto? Porque quando ele usa na voz ativa, ele está dizendo que o sujeito, ele é o agente da ação. Ou seja, a pessoa, ela é responsável pelo resultado que vai ser alcançado através daquela atitude, que vai ser tomada agora, porque foi dada uma ordem. Então nós temos aqui o verbo fugir, que Paulo cita para ele de 3 maneiras. Em 2 motivos para a igreja de Corinto e uma para a igreja para Timóteo. E ele usa verbo na tempo presente, no modo imperativo, na voz ativa. Ou seja, você é responsável pelo resultado que vai ser alcançado nesta atitude que você tomar. Muito bem. O que nós temos? A primeira passagem delas que nós vamos aprender agora é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios 6, 18, Paulo vira para a igreja de Corinto, uma igreja que deu muito trabalho. Paulo escreveu 4 cartas. A primeira se perdeu, a segunda é a nossa primeira, a terceira não se sabe onde está, a quarta é a nossa segunda. E lá está escrito no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 18, fugir da impureza. No inglês, impureza, fugir da imoralidade sexual. A palavra impureza lá no grego é a palavra porneia, é um substantivo, que dá origem da palavra pornografia. É interessante que durante essa orientação que Paulo dá, essa ordem que Paulo dá para a igreja, ele fala de uma maneira enfática, fugir da impureza. Por quê? Corinto era uma cidade portuária. Cidade portuária, lembra-se da abertura dos portos aqui no Brasil, em 1808, a região dos portos, ali da Praça 15, no Rio de Janeiro, ali se tornou uma região de meretrício. Então é uma região, porque haviam pessoas vindo de todos os lados, e a prostituição era muito forte. Um escocês, entre o século XIX e o século XX, chamado Sir William Robertson Nicoll, ele era jornalista e pastor, ele escreve o seguinte: outros pecados podem ser combativos. Esse comentarista ele é muito preciso na sua formação. Outros pecados podem ser combatidos. Isso deve ser fugido. No caso da impureza, não deve ser combatido como outros pecados que surgem diante de nós, mas no que tange ao pecado da impureza, ele deve ser fugido. Como José fugiu da casa de Potifar. O arcebispo de Constantinopla, entre os séculos 3 e 4, João Crisóstomo, ele lá na Turquia, hoje, na época Antioquia, hoje Turquia, ele fala o seguinte: Paulo não disse para a igreja de Corinto, abstenha-se da fornicação. Não, ele fala, fuja. E isso é uma coisa que nós devemos ter clareza de que essa ordem deve ser cumprida já. Dr. Russell Shedd, ele fala, pastor batista e um grande teólogo, no seu comentário de nota de rodapé, na sua Bíblia, ele fala, tenha o costume de fugir sempre. Quando se fala de impureza, tenha o costume de fugir sempre. A gente observa que essa palavra impureza, ela, em alguns dicionários do grego, você traz a porneia fazendo a tradução direto do seu sentido original, ele significa, segundo Strong,
prostituição, incluindo adultério e incesto. Figurativamente, você vai essa questão da palavra porneia, ela é utilizada também na questão da idolatria e da fornicação. E eu vou explicar isso mais à frente. Thayer, um outro teólogo, ele era da Universidade de Harvard, do século XIX, ele fala que são relações sexuais ilícitas, como adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, zoofilia, que é o sexo com animais, e também com um parente próximo, como está condenado em Levítico 18, fala sobre isso. E metaforicamente, ele significa que é adoração a ídolos. A impureza é quando a gente adora ídolos. Isso aí se faz pela contaminação da idolatria, incorrida muitas vezes pela ingestão de alimentos que foram consagrados a ídolos. Então, primeiro cuidado que a gente tem de fugir sempre, ter esse costume de estar fugindo sempre, fugir da impureza. Segunda, a orientação que Paulo nos dá é 1 Coríntios 10, 14. Então, primeira coisa, fugir da impureza. Segunda coisa, fugir da idolatria. A palavra idolatria é eidololatria no grego, que significa exatamente essa palavra, é a tradução muito clara, muito direta. E alguns comentaristas, eles fazem uma observação interessante a respeito da palavra idolatria, fugir da idolatria, ou seja, uma ordem, fugir da idolatria. O Fred Craddock, ele é um pregador, e Eugene Boring, eles ambos escreveram um comentário falando sobre, na idolatria, as maiores tentações em Corinto eram combinadas: luxúria, bebida, folia e etc. A maneira de evitar tudo isso era fugir dela. O pecado não deve ser ridicularizado, mas evitado. O pecado não deve ser ridicularizado, mas ele deve ser evitado. Matthew Paul, um teólogo inglês britânico, ele escreveu um comentário no século XVII ainda. Ele fala: a idolatria, frequentemente nas escrituras, é comparado à prostituição. E aí eu vou abrir um parênteses para você entender porque o problema da idolatria ser tão sério nas nossas vidas. Lá no passado, você vai ver no Antigo Testamento inúmeras passagens que falam sobre as prostitutas cultuais. Então, nos centros onde havia aqueles templos, haviam as orgias, as prostitutas que trabalhavam como serva daqueles deuses, e naqueles atos de relação sexual, muitas vezes elas engravidavam. E é exatamente essas crianças geradas nesses cultos que elas eram sacrificadas. Então você tem o caso de Ló. Ló, depois que ele sai de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, as suas filhas, elas queriam gerar, como elas não casaram, elas queriam gerar descendentes para o seu pai. Então elas embebedam o pai, têm relações com seus próprios pais, elas dão origem aos dois povos extremamente idólatras, Amon e Moabe. Os deuses dessas duas cidades é Moloque e Camus. Então a gente percebe que esses deuses aceitavam sacrifício de crianças. Então por isso que o pecado da idolatria, e aí pensando no passado, ela leva a esse tipo de crime que era cometido no passado. Por isso esse chamamento da atenção de Paulo para esse caso, sobre a importância que nós devemos ter sempre. E esses rituais, se você vê aquele filme Caçadores da Arca Perdida, você vai perceber numa cena na caverna, Harrison Ford está olhando toda uma tribo, na hora do sacrifício humano, você percebe que os tambores rufavam muito mais alto, o volume era aumentado, eles tocavam mais forte, exatamente para abafar o som da pessoa morrendo ali no fogo, em chamas. Da mesma forma acontecia quando era sacrifício de crianças. Então, para abafar o som das crianças, o som do tambor era levantado, isso era aumentado. Charlotte Elliott, um outro britânico, comentarista bíblico, ele fala: não tente descobrir quão perto você pode chegar dele, da idolatria, mas sim o quão longe você deve estar. A adoração de deuses, a idolatria, o Thayer, teólogo, ele fala, são feitos formais de sacrifício realizados em homenagens a deuses falsos. A avareza, quando fala avareza, a questão do apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, isso também é uma idolatria, a idolatria do dinheiro. A gente, quando começa
a perceber como é que algumas pessoas olham para o dinheiro como um objeto qualquer. O dinheiro perde seu valor quando as pessoas se tornam muito ricas. E aí eles começam a olhar para o dinheiro como um pedaço de papel. E o crime está aí, o pecado está aí. Porque tem tantas pessoas morrendo de fome. E isso é uma questão que deve ser trabalhada e trabalhada de perto. Ou seja, tomar um cuidado muito grande quando o dinheiro não se torna alguma coisa sem valor. Então, quando o dinheiro perde seu valor, o pecado está aí. O pecado é exatamente você não conseguir reconhecer. Então, Paulo fala, primeiro, fugir da impureza. Segundo, fugir da idolatria. Fugir sempre, deve ter o costume de fugir sempre. Terceiro, Paulo fala agora diretamente para Timóteo, um jovem pastor. Isso é importante. E ali, ele vai começar a falar assim, 2 Timóteo 2:22. E Paulo fala para Timóteo, fugir das paixões da mocidade. A palavra paixões ali, epitomia, no grego, ela tem exatamente o propósito de mostrar que essa palavra ela tem um significado muito forte como anseio, especialmente por aquilo que é proibido. Concupiscência, que é o desejo desenfreado. Desejo, luxúria, é o pecado que está ligado às paixões. Muita gente se deixa levar pela luxúria. O pecado da luxúria não é o fato de você ter, é pelo fato de você ter aquilo ali, além das suas necessidades, e com isso você está desprezando as pessoas que estão carentes, precisando de um apoio. Tá aí, coloca desejo, saudade, desejo do que é proibido, luxúria. João Calvino, no século XVI, ele é um francês, e ele desenvolve uma teologia muito interessante a respeito das paixões mundanas, que aí você consegue entender, porque você poderia se perguntar qual é a diferença das paixões mundanas com fugir da impureza que Paulo falou para a igreja de Corinto. Aqui tem um destaque que Calvino coloca, que vale a pena a gente ouvir e entender como é que isso acontece nos nossos dias de uma maneira tão grande, tão fácil, ainda mais entre os jovens, como era o caso de Timóteo. João Calvino ele fala assim, ele não quer dizer propensão à impureza, não, nem a nenhum desses cursos licenciosos ou concupiscências pecaminosas, desejos desenfreados, aos quais os jovens se entregam com frequência, mas quaisquer paixões impetuosas, às quais o calor excessivo daquela época é propenso. Se surgir algum debate, os rapazes esquentam mais rapidamente, são mais facilmente irritados, mais frequentemente cometem pela falta de experiência e avançam com mais confiança e imprudência do que os homens com mais idade, mais maduros. Por uma boa razão, portanto, Paulo aconselha Timóteo, sendo jovem, a estar estritamente alerta contra os vícios da juventude, que de outra forma poderia facilmente levá-lo a disputas inúteis. Um exemplo claro que acontece aqui entre os nossos jovens, que nós temos visto aí, é o futebol. Paixões mundanas, paixões da mocidade. Tem gente que se apega tanto com a questão do futebol, torcida. A gente vê em São Paulo acontecendo inúmeras atrocidades por causa de briga entre partidas. Pessoas se matam, pessoas têm se destruído por causa de política, porque estavam vestindo a camisa do Palmeiras e outro estava vestindo a camisa do Corinthians. Aí tem aquela briga com barra de ferro no metrô. Gente, é um absurdo. E é exatamente essas paixões da mocidade é que Paulo estava orientando a Timóteo naquele momento. Tome cuidado, você é jovem, você se irrita com facilidade. Muitas coisas que acontecem no dia a dia, não se deixe levar por esses assuntos que são secundários na nossa vida. E você, como pastor, deve ter esse cuidado. E aí, Paulo, ele encerra. Ele fala o seguinte, olha, fuja da impureza, fuja da imoralidade, fuja da idolatria, fuja das paixões da mocidade. Por quê? Olha o que está escrito em Jeremias. Jeremias, capítulo 48, versículo 6. Olha o que ele fala. Fugir, sim,
salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como um arbusto solitário no deserto. E Jeremias 51, versículo 6, e fala, fugi do meio da Babilônia, cada um salve sua vida e não pereçais na sua maldade, porque o tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua paga. Amados, no momento que nós estamos vivendo hoje, na nossa caminhada cristã, Paulo fala, não entre em confronto, fuja. Fuja da impureza, fuja da idolatria, fuja das paixões da mocidade. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está no dia a dia, das coisas que tem tirado a sua paciência, que tem te perturbado, eu não sei aquele tipo de tentações que tem se levantado contra você, eu não sei que tipos de coisas têm surgido diante de você, mas Deus está falando contigo, fuja. A vitória, a sua vitória, ela não vai estar no confronto. Ela não vai estar na resistência. Eu vou resistir até o fim. Não. Está na fuga. Paulo orientou de uma maneira... Por isso, em nome de Jesus, eu te convido agora. Feche seus olhos. Vamos juntos orar. Para que possamos, nesse momento, estar juntos e podemos agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor amado, por essa mensagem. Continue falando aos nossos corações ao longo desse dia e ao longo dessa semana, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, ó Pai. E mostra daquilo que devemos fugir todo dia, o dia todo, ó Pai. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Trino, o amor de Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe.